Fala pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ítalo Lorenzon, esse é o canal Terça Livre, trazendo aqui para vocês uma notícia urgente para vocês. Vocês estão vendo aqui pelas redes sociais que o Marco Aurélio Mello mandou soltar o Lula e está se questionando se essa notícia é verdadeira. Sim, essa notícia é verdadeira. Eu vou ler para vocês aqui alguns trechos das notícias. A primeira que está aqui no site do Terça Livre, tercalivre.com.br. Marco Aurélio mandou soltar Lula. O ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal mandou soltar hoje, dia 19, os condenados em segunda instância. Se não for revista, a decisão do ministro pode soltar Lula, abre aspas. Defiro a liminar para, reconhecendo a harmonia com a Constituição Federal, olha que puta, né? Que puta conversa fiada, do artigo 283 do Código do Processo Penal, determinar a suspensão de execução de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual, diz o ministro na decisão. Vou traduzir para vocês o seguinte: o ministro está dizendo que em casos de segunda instância, quando o sujeito está condenado em segunda instância, mas ainda há recursos, vale o dispositivo de presunção de inocência, né? E, portanto, aqueles que foram condenados em segunda instância ainda podem não cumprir a sua pena, ainda têm o direito de responder em liberdade, o que vai de encontro contra aquilo que o próprio STF decidiu na ocasião do habeas corpus, do julgamento do habeas corpus do Lula, tá certo? Vou aqui ler para vocês mais uma notícia. Marco Aurélio Mello determina a soltura de todos os presos com condenação após segunda instância. Ministro do STF deferiu pedido apresentado pelo PCdoB, Partido Comunista Brasileiro. Decisão se estende ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aguarda julgamento de recursos em instâncias superiores. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira, dia 18, a soltura de todos os presos que estão detidos em razão de condenação após a segunda instância da Justiça. A decisão liminar provisória do Marco Aurélio Mello atinge o ex-presidente Lula, que tem recursos pendentes nos tribunais superiores. Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e tem recursos pendentes de análise nos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro do STF afirma que deve ser mantido o artigo 283 do Código do Processo Penal, que estabelece que as prisões só podem ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recursos no processo. Na decisão, Marco Aurélio ressalva prisões preventivas previstas no artigo 312 do Código do Processo Penal, ou seja, aquelas de presos perigosos e quando é preciso manter a detenção para assegurar a ordem pública ou as investigações. E não é o caso, meu puta merda? E não é o caso? A gente está falando do homem que colocou as Farc dentro do Brasil. A gente está falando do homem que se reuniu com as Farc. A gente está falando do homem que se reuniu com o Partido Socialista Unificado da Venezuela, que hoje transforma a Venezuela no que é, que balcaniza toda a América Latina. Né? A gente está falando do homem que aparelhou todo o judiciário brasileiro, praticamente todo o judiciário brasileiro, né? não todo, evidentemente, mas uma boa parcela do judiciário brasileiro, aparelhou o Estado brasileiro, aparelhou quase todas as instâncias de poder do Brasil e que lutou contra a sua própria prisão até o último momento de maneira mais espúria possível, quase causando um tumulto. Né? Quem não se lembra do evento que foi a sua prisão da primeira vez? Imagina se soltar esse homem, como é que vai fazer para botar ele de volta na cadeia? Como assim não é preciso assegurar a ordem pública com um homem desse solto? Como assim o Lula não é perigoso? É talvez o preso mais perigoso do Brasil hoje em dia. O único com capacidade para articular milícias urbanas. Como assim não é perigoso? E tá aí o nosso Marco Aurélio Mello, né? Marco Aurélio Mello, tá certo? Que frise isso, decidindo esta
patifaria, né, aí faltando quase 20 dias para a posse de Jair Bolsonaro, soltando um sujeito, um criminoso que é notoriamente desafeto do governo. Olha a situação em que nós nos encontramos neste momento, né? Vamos lá, julgamento no STF. O ministro concedeu liminar 2 dias depois de o presidente do Tribunal Federal, Dias Toffoli, marcar para o dia 10 de abril do ano que vem o julgamento sobre o tema. Ou seja, vai ficar pelo menos até 10 de abril solto. É isso mesmo? Um criminoso condenado. E vale lembrar o seguinte: alguém que possa dizer o seguinte, mas ele tem recursos ainda, etc, etc, etc. Os recursos no STF, no STJ, não dizem mais respeito à matéria do processo. Ou seja, não vai se decidir mais se Lula é ou não inocente. Isso já não está mais em discussão. Isso já foi sacramentado pela segunda instância. O que vai se discutir é algumas questões processuais, né, algumas questões talvez até de dosimetria da pena, mas a condenação em si não muda. Ou seja, nós vamos ter um criminoso condenado com capacidade de articulação política e social tremenda, com uma capacidade de produzir baderna pública tremenda, né? Talvez o homem com maior capacidade de ferir justamente a ordem pública, solto até pelo menos o dia 10 de abril. Nessa data está marcada a análise de 3 ações que pedem que as prisões após condenação em segunda instância sejam proibidas em razão do princípio da presunção de inocência. O principal argumento dessas ações é o artigo 5º da Constituição, que define que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Desde 2016, o Supremo entende que a prisão após condenação em segunda instância é possível, mas ações no tribunal visam mudar o entendimento. É isso que nós temos nesse momento, tá certo? À medida que mais informações forem surgindo aqui pra gente, a gente vai passando pra vocês, a gente vai ficando por aqui com esse Drops. E não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar nas nossas redes sociais para que as pessoas saibam o absurdo que está acontecendo no Brasil atualmente, tá certo? Um abraço para todos vocês e fiquem com Deus.